Seja muito bem-vindo a mais um JetCast. Hoje estou aqui com meu amigo Ângelo Vargas. Seja muito bem-vindo, Ângelo. Gostaria que você se apresentasse. Olá, é um prazer imenso estar aqui, estar fazendo parte desse projeto, o Pastor Israel. E meu nome é Ângelo Vargas, como foi dito, sou tabelião, segundo tabelionato aqui de Chapecó. Sou empresário, atuo no segmento de hotelaria, agronegócio, negócios digitais. E é um prazer imenso estar participando de um projeto tão interessante como é JetCast. Seja muito bem-vindo, então, Ângelo. Meu querido, eu quero saber um pouco de você, sobre como você encontrou o seu propósito de vida no seu trabalho, como empresário. Como que você chegou a esse propósito? Pastor, as pessoas hoje, nessa década, eu acho que nós estamos vivendo a maior pergunta as pessoas fazem é: qual que é o meu propósito? Eu acho que esse é um ponto de maior inquietação que as pessoas se perguntam. E para responder isso eu diria: o menino Davi, antes de se tornar rei, ele não sabia que ele se tornaria o rei Davi. Ele estava cumprindo a missão dele de ser o cuidador das ovelhas, mas ele era um exímio cuidador das ovelhas. E em certa oportunidade, Saul precisava de alguém para alegrar o coração dele. E foi uma pessoa que intercedeu por ele e falou: eu sei quem vai alegrar o seu coração. E lá Davi foi. Davi não deixou de cuidar das ovelhas, ele continuou cuidando das ovelhas. Sim. Davi passou a tocar harpa para alegrar o coração de Saul. E na nossa vida a gente fica a todo momento se perguntando: como é que eu atinjo o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Quando na verdade o propósito está na nossa frente. É o que a gente faz com entrega, compromisso e fé. E é aquilo que alegra o nosso coração. Esse é o nosso propósito. Hoje em dia, eu tenho o meu propósito de levar esperança para as pessoas e mostrar para as pessoas que os resultados que elas não têm estão nos comportamentos e na fé que ela ainda não empregou na vida dela. E aí quando você fala isso, fala assim: Ângelo, então como que essa pessoa vai conseguir identificar o propósito dela? É ela começar a abrir o coração dela, abrir os olhos dela e observar a vida que ela deseja viver. As pessoas querem ter uma vida exuberante, sendo que a simplicidade da vida é que está o segredo da fé, da gratidão, do respeito. Eu tenho uma entrega intensa e imensa com a minha família. Meu compromisso é com a minha família, com a minha fé. E aí você se pergunta: Ângelo, o que você faz todo dia para fortalecer isso? Eu tenho entrega com os meus filhos e com a minha esposa. Quando as pessoas perceberem que a entrega com os filhos dela, com a esposa, ao mesmo tempo ela está se conectando com Deus, ela consegue perceber que ali ela está exercendo o propósito dela. E tem um trecho muito interessante, que é um triângulo. Nesse triângulo tem o marido numa ponta, a esposa na outra e Deus na outra ponta. Quanto mais o marido e a mulher se aproximam de Deus, mais eles estão próximos, mais eles estão cumprindo a edificação da casa deles. Então, propósito. A gente pode dizer que propósito, nós temos vários propósitos na vida. Nós temos o propósito dentro da nossa casa, edificando nossa casa. Nós temos o propósito dentro dos nossos pais, que é respeitar e honrar os nossos pais. Nós temos o propósito dentro dos nossos filhos, que é educar os nossos filhos, treinar os nossos filhos para eles serem pessoas melhores. Nós temos o nosso propósito dentro da nossa comunidade, que é fazer com que as pessoas sejam resgatadas todos os dias para cumprir aquilo que elas podem fazer. E mais, fazer com que as pessoas se descubram quem elas são. Para mim, meu propósito é esse. Olha só, a família, eu acredito que também está em segundo lugar, né? Primeiro é buscar a Deus, em segundo lugar, a família. Olha que interessante, pastor. Eu e minha esposa, em diversos momentos, nós fazemos um alinhamento de expectativa e alinhamento de valores. Para mim, quando você tem os seus valores muito claros, muito evidentes da sua vida, você consegue tomar decisões pautadas na assertividade. E para mim, o meu primeiro valor é a fé. O segundo valor é o amor. O terceiro valor é a saúde. E aí depois vem todo o restante. E quando você tem essa pautada, sua escala de valores, eu vou precisar tomar uma decisão na minha vida. Suponha aquela pessoa que está angustiada, ela precisa viajar, mudar de cidade. Essa mudança de cidade vai afastar da família dela? Quando você tem o seu valor correto,
você consegue tomar essa decisão de maneira muito mais assertiva. Você não vai amargar o seu coração. Se essa decisão está distante da sua escala de valores, é nesse momento que é o momento de você recentralizar e perceber: eu vou construir dificuldades no meu percurso, porque não está obedecendo a minha escala de valores. Melhor dar um passo atrás. Melhor dar um passo atrás. Perfeito. E no ramo dos negócios, com certeza é um reflexo da importância que você dá a Deus e da sua família, né? No ramo dos negócios, como que você consegue colocar numa balança e deixar isso equilibrado? Essa busca da parte profissional, dessa área profissional e da família. Na área profissional, eu sempre penso o seguinte: as coisas boas, elas estão para acontecer. As coisas boas acontecem com naturalidade. Nós temos que estar abertos e dispostos a encontrar essa naturalidade. Você pensa um agricultor, quando ele vai plantar uma semente, ele não fica em volta daquela semente o tempo todo para que aquela semente germine. Porque aquela semente germinar é uma ação natural de Deus. Uhum. As coisas foram produzidas para que assim, foram constituídas para que assim acontecesse. Mas só que nós, seres humanos, nós, em vários momentos, nós afastamos disso e queremos que as coisas aconteçam de maneira diversa daquilo que nós sempre que nós queremos que a nossa vontade predomine a vontade do Deus e a vontade da ordem natural. E aí o que eu me pergunto sempre: o que eu estou fazendo para que aquelas ações naturais e de Deus aconteçam na minha vida? E quando a gente começa a ter essa reflexão, isso nos traz tranquilidade e acalenta o nosso coração. Por quê? Eu preciso fazer muito bem feito a minha parte. Sim. Nós sabemos que a palavra sem obra é letra morta. E o que significa isso? Significa que eu não posso me basear somente na palavra e eu também não posso me basear somente na obra. Eu tenho que me basear em ambos para que as minhas conquistas, minhas realizações aconteçam e produzam a minha satisfação. E aí quando você me pergunta: Ângelo, como é que você faz o equilíbrio na sua vida pessoal e na sua vida profissional para que suas coisas aconteçam? Tudo aquilo que eu faço é pautado na retidão, é pautado na minha fé, é acreditar que as coisas irão acontecer. E quando você tem essa tranquilidade, que eu estou produzindo para que as coisas aconteçam, elas vêm com naturalidade. Tem até uma história que as pessoas dizem: as pessoas que correm atrás do dinheiro, o dinheiro corre atrás delas. Mas só que por que as pessoas correm atrás do dinheiro? Porque elas não estão preparadas para receber aquele dinheiro que é uma consequência daquilo que você faz todos os dias. E quando você faz na sua vida as coisas corretas, certas, honrando as pessoas que você deve honrar, tendo a fé devida que você deve ter, tudo acontece com naturalidade. Eu tenho uma família exuberante, a minha esposa é magnífica e os meus filhos... Mas por que é assim na minha vida? Porque todos os dias eu tenho um compromisso de olhar para a minha família e falar: o que eu consigo fazer de melhor na minha família que eu ainda não fiz? E assim a gente constitui um lar edificante. Perfeito. Ângelo, em que momento da tua história que esse pensamento, essa chave virou assim para você? Teve um início, né? Teve um início na tua caminhada empresarial, nesses teus princípios de família. Isso já veio de berço ou foi algo que você buscou desde o princípio, desde o início da tua vida? Foi ensinamento dos seus pais para ter esses conceitos muito bem definidos? Eu, quando tinha 6 anos, eu sofri Eu era uma criança muito nova e eu sofri uma confusão mental, que eu tinha muito medo da morte. Eu não compreendia a morte e achava que a morte era muito dolorosa na vida de todo mundo. Porque naquele momento eu avaliava a morte só pelo corpo. Eu não avaliava a morte a partir da minha espiritualidade, daquilo que eu viveria a experiência com Deus. E busquei vários refúgios para poder encontrar essa resposta. Por que nós iríamos morrer? Por que nós teríamos que morrer? Por que as coisas seriam assim? Por que nós não poderíamos cultivar ainda mais
o amor dos nossos pais, aquela exuberância que a vida terrena nos apresenta. E foi nesse meu trajeto, que começou com esses 6 anos, que eu iniciei minha jornada da leitura da palavra. A leitura, mas só que eu fiz uma leitura solitária, uma leitura sozinho, buscando um acalento meu que somente eu conseguia entender. Meus pais não entendiam naquela época. E nesse processo eu consegui edificar uma espiritualidade intensa para mim. E por obra dessa minha própria busca, eu encontrei uma pessoa que conciliava de todos esses valores. Que aí nós tivemos um alinhamento de expectativa, que foi minha esposa. Perfeito. E é por isso que nós passamos diversas dificuldades juntos. E o que pautou a superação das nossas dificuldades, as nossas frustrações? Foi acreditar que tudo aquilo que nós passávamos era passageiro. Que um dia melhor se iria construir. Uhum. E foi a partir disso que eu consegui construir essa minha trajetória dentro da minha espiritualidade, para a formatação da minha maturidade emocional, espiritual, e construir quem eu sou hoje. Foi um reflexo de tudo isso que você está me falando, e que inclusive muito cedo, né, 6 anos, né, normalmente uma criança está brincando, já estava ali se preocupando com algo, com a morte, né? Então, essa tua busca, possivelmente você casou cedo? Casei. Casou cedo. Na verdade, iniciei desde os 18 anos, desde os 17 anos, a gente namora, e nós estamos há 25 anos juntos. Perfeito. E edificou aí na rocha mesmo, em Jesus, a sua vida, o seu matrimônio. Mas desde cedo, né, essa tua busca, né? E nesse período, pastor, nem os meus pais conseguiam me dar uma resposta. E aonde que começou pensamentos? Onde que entrou esse pensamento da morte? Não sei. Simplesmente eu tinha angústia, tinha pânico, e o que me acalmava eram as orações. As orações. Que aí, na simplicidade, os meus pais me incentivaram e me ensinaram a ajoelhar e fazer oração todos os dias, conversar com Deus. Foi nesse processo que eu consegui construir a minha fortaleza para enfrentar os desafios como eu enfrento, todo mundo enfrenta. Com certeza. Se enfrenta. Ângelo, falando de desafios, qual foi o teu principal deserto, assim? Teu maior desafio que você teve quanto casado, quando empresário, quanto na sua vida? E qual foi o seu maior desafio? Eu não diria que foi o maior desafio, mas eu digo que foi a maior descoberta minha e da minha esposa. Há uns anos nós tivemos um filho, minha esposa estava grávida, e aí estávamos ali na fase avançada de gestação, e ela perdeu esse bebê. Mas só como estava esse estágio muito avançado, a médica disse que nós teríamos que fazer o parto. Ou seria cesárea, ou seria um parto normal. E nós estávamos na expectativa, já tínhamos 2 outros filhos, estávamos na expectativa, como todo casal, esperando o seu filho, com o quarto pronto, do próximo bebê. E os 2 outros filhos, a Maria Tereza e o Miguel, na ansiedade, esperando a irmã que viria. E nós fomos para o hospital para cumprir essa promessa. E no hospital, a minha esposa ela teve uma contração, e ela falou, estávamos só nós 2 no hospital, ela falou, vai nascer o nosso bebê. Estourou a bolsa. Eu falei, eu vou chamar o médico. E nesse processo não dava tempo. Ela falou, não vai dar tempo, vai nascer. E aí o nosso bebê nasceu na nossa mão. Uau. E quando eu olhei aquele bebê na nossa mão, que não estava todo formado ainda, nós não somos médicos, então nós não temos essa habilidade de fazer um parto e muito menos habilidade. O nosso entendimento é diferente. Então nós nunca tínhamos passado por isso. E quando eu olhei aquele bebê nas minhas mãos, a minha esposa, eu olhei para ela e eu não sabia o que falar. Mas veio um sentimento tão forte para nós, não de tristeza, não de revolta, mas um sentimento de gratidão. E minha esposa, ela sempre teve o desejo de ter um parto normal. E os 2 outros filhos, nós não passamos por isso.
E naquela oportunidade, a gratidão foi: obrigado, Deus, pela oportunidade de nós sermos pais mais uma vez. Obrigado, Deus, que se essa criança que é levado para os nossos braços nesse dia se encerra aqui, nós sabemos bem quanto nós estará cicatrizados nos nossos corações o amor que foi cultivado. E aí várias pessoas, depois fomos para casa, nossas crianças perguntaram do nosso neném, e quando eu cheguei para conversar com a Maria Tereza, ela disse: papai, a mania não vem mais, né? E eu fiquei refletindo, o poder da ressignificação na criança é muito diferente do poder da ressignificação do homem adulto, da mulher adulta. As crianças, elas lidam com muita naturalidade com as passagens da vida, e eu não sei se elas ainda estão com uma conexão muito mais intensa lá em cima, e nós não. Mas naquela oportunidade as pessoas diziam para nós: mas como vocês superaram isso? Por que vocês pensam dessa forma? E de alguma maneira, algumas pessoas, elas queriam se sentir culpadas por a gente não estar cultivando um luto. Mas o luto, o que é o luto? O luto é o momento passageiro da sua vida que você vai cicatrizar as feridas, mas permitir com que seu corpo, a sua pele, ela fique ainda mais forte e resistente para você enfrentar tudo aquilo que ainda virá. E naquele momento nós tínhamos a certeza, não sabíamos o porquê Deus estava passando por aquilo por nós, mas tínhamos a certeza que Deus estava fazendo uma provação para que nós fôssemos ainda mais fortes para enfrentar todas as coisas que nós estávamos passando. E 1 ano depois, o meu filho mais novo, Miguel, ele teve uma queda de cavalo. E ele teve convulsão e ficou desacordado. E nós estávamos na fazenda. E o recurso ali era muito pequeno. Nós estávamos na fazenda, distante. E quando eu peguei o meu filho convulsionando e desmaiado, apagado, a primeira coisa que veio foi a passagem que eu e minha esposa nós tivemos com a nossa outra filha. Mas me deu uma tranquilidade muito intensa, porque eu conversei com Deus. Eu falei: Deus, eu não sei o que o Senhor deseja que eu passe. Eu não sei o que significa isso na minha vida. Eu estou levando meu filho atrás de um recurso. Mas nesse momento, o que o Senhor quiser fazer na minha vida, o Senhor pode fazer. Eu estou aqui para poder cumprir o compromisso que eu tenho com o Senhor. Mas faça com que eu sofra e não faça com que os meus filhos sofram. E o impressionante foi que chegamos no hospital, meu filho foi atendido, foi transferido para um outro hospital, e em poucas horas depois ele já estava internado ainda, mas muito bem, sorridente e feliz. E naquele momento eu percebi como é que um casal consegue se reconstruir vivendo as adversidades. É muito fácil a gente culpar o nosso companheiro, a gente levar o nosso companheiro para o muro, apedrejar ele, quando na verdade nós temos que estar dando as mãos e nos abraçando. E aí eu percebi que o que eu passei e a minha cicatriz pode ser a cura da ferida de muitas pessoas que ainda não conseguiram cicatrizar essa dor. Com certeza. E foi a partir de então que eu falei: a partir de hoje eu não me calo. As pessoas, elas precisam entender que não somente elas estão no deserto. Várias pessoas também estão no deserto, mas umas foram como Josué, que foram escolhidos para poder sair. E como é que eu faço a minha escolha para poder sair daquele deserto? É pedindo ajuda. Como é que eu faço para sair daquele deserto se eu estou sozinho? É dando a mão com pessoas que estão dispostas a estender a mão para nós. É nesse momento que nós vamos ter a tração e a velocidade suficiente para a gente sair desse deserto. Ângelo, e passar a ser um Josué. Ângelo, é nítido na tua história a questão da gratidão e você não murmurar. Em momento algum, por mais que estava difícil, você não me falou que você estava murmurando, que, sabe, pelo menos não passou isso. Em todo momento você foi grato a Deus pelos momentos de dificuldades, com o objetivo que lá na frente algo você iria entender, ou um propósito seria até maior, de hoje você poder levar essa mensagem, né, de motivação para as pessoas,
né? Porque possivelmente algumas estão passando pelo mesmo problema que você, né? Então é um testemunho isso, né? É um testemunho para você levar a vida para as pessoas. E eu tenho certeza que eu acho que esse modo de agradecer, independente das situações, né? A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E segue o seu propósito. As pessoas, elas têm um problema, reclamam, murmuram, né? E acabam não entrando até na terra prometida, não entrando num propósito que Deus tem para a vida delas. Então, a gratidão, ela vai fazer com que haja multiplicação. Foi assim também com Jesus, né? Independente da situação, poderia ser um problema na frente de uma multidão, 5.000 homens, fora crianças e mulheres. O Senhor simplesmente, não, o que tem para comer? Ah, é 5 pães e 2 peixinhos, então é isso que a gente vai usar. Aí ele foi grato pelo que ele tinha e houve uma multiplicação, né? Então, todo momento que nós estamos passando por dificuldade, a gente tem duas opções. A primeira pode ser de reclamar, murmurar. E a segunda, não, eu tenho que aprender alguma coisa com isso. E obrigado, Deus, pelo que eu tenho. Nessa oportunidade, eu tive uma conversa com Deus, mas só que foi uma conversa intuitivamente, mas só que ela saiu em voz alta. E quando saiu em voz alta, minha esposa estava comigo, chorava de maneira fervorosa, e minha esposa tem uma fé muito, muito intensa, e nossa filha também estava conosco, mas só que nesse momento gerou uma paz imensa dentro desse carro. Nós não sabíamos o que ia acontecer com o nosso filho Miguel, mas a paz foi tão intensa que acalentou o meu coração, o coração da minha esposa e o coração da minha filha Maria Teresa. Então, quando a gente fala, como é que eu acalento o meu coração ou fortaleço a minha espiritualidade, minha alma? Criando intimidade com Deus, entregando a sua vida, o que você vai viver nas mãos dele. E é isso que te traz conforto, é isso que te traz da diversidade, é isso que te traz a sua superação, é isso que te traz cada vez mais a intensidade, a vontade, o prazer, a alegria, o sorriso, a felicidade de falar assim, puxa, sempre tem pessoas em situações piores do que eu. Eu lembro uma oportunidade em que eu fui no hospital de câncer infantil. E naquela oportunidade tinha uma criança. Ela estava com sonda no braço dela, ela estava brincando com o carrinho. E eu abaixei e fui conversar com essa criança. Quando eu abaixei e fui conversar com essa criança, um sorriso e um brilho no olhar, um sorriso intenso e um brilho no olhar saiu dela. Aí eu olhei e falei, existe sopro de vida nessa criança. Ela não tinha noção do que ela estava vivendo. Aí eu pergunto para nós, enquanto adultos, cadê o sopro de vida que está em nós? Enquanto existir sopro de vida, nós temos que viver o nosso melhor. Enquanto existir sopro de vida, nós temos que ter a nossa intensidade naquilo que nós devemos viver e aquilo que nós devemos fazer. Com certeza. E aí eu pergunto para todas as pessoas que estão nos ouvindo, cadê o sopro de vida na sua vida e cadê o sopro de vida no seu olhar que você vai transmitir para as pessoas? Essa criança, naquele dia, ela me deu uma aula, só pelo olhar dela, do que é você viver diante de Deus, do que é a sua fé. É você acreditar e ter a certeza de que você está cumprindo a sua missão aqui. E o que você já tem, né? Às vezes a criança ali poderia ter a oportunidade de ter outras coisas e está ali e está tudo certo. Obrigado, Deus. Tem uma passagem... Ezequiel 37, que é o Vale dos Ossos Secos. O Senhor levou Ezequiel até o vale e questionou, Ezequiel, é possível que esses ossos venham a viver? E ele falou, só o Senhor que sabe. Eu não sei, Senhor. Mas o Senhor, eu sei que pode fazer esses ossos voltar a viver. E aí Ezequiel profetizou. O Senhor mandou, profetiza. Quando profetizou, os ossos, um osso foi atrás da parte do braço, da perna, houve a carne, os tendões, tudo foi restituído. E aí no final, o Senhor falou, agora não adianta só estar a carne, só o corpo. Precisa ter o Espírito Santo, o Espírito de vida, o fôlego de vida. Então tem pessoas que estão vivendo aí sem o fôlego de vida muitas vezes. Elas não conseguem ser gratas, elas só murmuram, elas não conseguem enxergar o propósito de Deus na vida delas, né? E eu acredito que você
buscando essa presença de Deus, o véu foi rasgado, né? A Bíblia fala. Você tem acesso a Deus através de Jesus Cristo. Você pode buscar em qualquer lugar. Aqui nós estamos buscando a presença de Deus. Em qualquer lugar. A sua vida, com certeza, você vai ter uma mudança de vida, né? O que diz Romanos 12, uma metanoia, transformando a sua mente, né? A sua mentalidade. Ângelo, eu gostaria que você deixasse para nós, de todos os conselhos e com certeza que você deixou aqui, que a pessoa que está assistindo com certeza vai tirar muito conteúdo. Mas eu gostaria de um conselho de vida aí da sua vida. Se você quiser dar mais de um também, fique à vontade, para a pessoa que está nos assistindo. O vale do deserto. Todos passarão por ele. A diferença é que alguns escolhem ficar e outros assumem coragem para de lá sair. E não acredite você que você vai passar nesse vale uma única vez. A vida vai te levar por várias vezes e vários momentos nesse vale, nesse deserto. E lá você pode se lamuriar, lá você vai conhecer pessoas, e lá você vai construir verdades para você. A maneira como que você vai compreender essas verdades, essas pessoas, e construir a sua armadura para poder permanecer lá ou não, é de você. Aonde você vai sustentar toda a sua fé, toda a sua certeza, toda a sua verdade para poder ficar lá. Sozinho, você vai se permanecer lá. Mas quando você tem alguém para fazer essa trajetória com você, você vai poder dialogar, você vai poder conversar, você vai poder chorar. Eu sei que não é fácil. Eu sei que você vai passar momentos que você vai querer desistir várias vezes. Mas só que são as pessoas que estarão lá com você que farão você se fortalecer e sair mais rápido. E quando eu digo essas pessoas, é a intimidade que você constrói com as pessoas que estão aqui ou com Deus. Porque Deus, você tem que ter intimidade, você tem que ter conversa, você tem que ter diálogo, você tem que ter respeito. Todos os dias, no almoço da minha casa, eu peço para que a minha família tenha intimidade e Deus possa acessar todos os dias a nossa casa, o nosso coração, para que a gente não fique sozinho nesse vale. Então, o que você está procurando todos os dias para você permanecer nesse vale? Talvez as suas respostas estão erradas porque as suas perguntas estão erradas. Faça as perguntas certas para Deus e para as pessoas que estão aqui, que tenha certeza que você vai sair muito mais rápido de lá. Olha aí, falando em vale, posso deixar um versículo Claro. aqui? A Bíblia fala em Salmo 23, no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Quem está com Jesus, querido, pode passar pelo vale que for, tenha certeza que irá passar esse vale. Numa tempestade que os discípulos estavam, o Senhor também deu uma ordem para eles, atravessem para o outro lado. No meio da tempestade deu vontade de desistir, pensaram que iam morrer, mas o Senhor apareceu e os sustentou. E passou a tempestade, o sol continuou a brilhar e eles chegaram do outro lado. Ângelo, foi um prazer te conhecer, prazer aqui ter essa conversa bacana contigo, que a gente possa marcar mais aí, porque é um assunto riquíssimo, né? Tá bom, Ângelo? Prazer é todo meu e agradeço a oportunidade de estar aqui nesse espaço fantástico, nessa iniciativa, e o convite está aceito. Vamos fazer mais vezes. Olha, Vai ser um prazer imenso. Vamos voltar aí para conversar sobre outros detalhes, outras coisas, outros assuntos. Meus queridos, esse foi mais um JetCast. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo quem você gostaria de ver no próximo JetCast. Tem vários episódios aí que nós estamos lançando. E eu gostaria de saber quem que você gostaria de ver ser entrevistado aqui no JetCast. Prazer estar com você aqui, Ângelo, e até o próximo JetCast.